Oi, meu nome é Maria Júlia Sampaio, sou psicóloga. Essa semana nós tivemos constelação familiar e eu queria falar um pouco sobre o lugar da família. Muitas vezes, o que a gente sempre vê na constelação? O Bert Hellinger fala uma frase muito interessante: primeiro a ordem, depois o amor. O que ele quer dizer com isso? Se você não está em ordem, se você não está no seu lugar, dentro da sua família, dentro da sua relação, mesmo que haja o amor não vai dar certo. Então não basta que exista o amor para ele dar certo. Se uma pessoa, existe um homem e uma mulher, um casal, né? Não uma pessoa. Se um casal, a mulher assume o papel de mãe da mãe dela. Ela sai do papel de esposa, ela sai do papel de filha para ficar no lugar da mãe dela. O que vai acontecer? A mãe dela vai ficar brava com ela, porque ela está se achando maior do que a mãe, ela acha que pode dar conselhos para a mãe dela, ela acha que ela sabe o que é o melhor para a mãe dela. O que vai acontecer com o marido? O marido vai ficar sem esposa, porque ela não está dentro da família dela, não está no lugar de esposa do marido, ela está no lugar da mãe da mãe. Se ela estivesse no lugar de filha da mãe dela, ela estaria cuidando dos filhos dela e no lugar de esposa do marido dela. Os filhos dela vão ficar sem mãe, porque não tem ninguém ali no papel de mãe daquelas crianças, porque ela está sendo mãe da mãe dela. Então, olha o tamanho da desordem. Ela é mãe da mãe dela. A mãe dela tá brava com ela porque ela se coloca num lugar de achar que sabe o que é o melhor para a mãe dela. Que é um lugar de arrogância, muitas vezes, né? O marido dela fica sem esposa e os filhos dela ficam sem mãe. Então, como que o amor vai dar certo com uma situação dessa? Não tem como. E aí é onde a gente coloca as coisas no lugar. Alguma coisa aconteceu naquela dinâmica familiar que a mulher saiu daquele lugar de filha para continuar o papel dela. Porque como que a gente paga para os nossos pais tudo que eles nos deram? Sendo bons filhos, honrando os pais e cuidando bem dos nossos filhos. E não sendo pai ou mãe dos nossos pais. Então, isso vive dando problema. Principalmente quando é a filha e o pai. A filha, eu vivo falando sobre isso aqui no Instagram. A filha, ela larga o marido para lá e coloca o pai dela em primeiro lugar, que a gente chama de filhinha do papai. E aí ela fica comparando, ela fica exigindo de algum modo que o marido seja como o pai dela, ou seja, melhor do que o pai dela. Só que o marido não é o pai, ele é outra pessoa, ele tem outra história, ele vem de outro núcleo familiar. E ele não aguenta essa cobrança. Essas atitudes que são inconscientes, elas acabam refletindo no casamento e podem até destruir um casamento. Outra questão que eu vejo muito complicada é a questão da sogra. Muitas vezes a mulher tem um ciúme da sogra. E muitas vezes a sogra tem ciúme da mulher. Às vezes a sogra ofende a mulher e o marido, nesse caso, não sabe impor limites para a própria mãe, né? E deixa a sogra ofender a mulher dele. De todos os modos, em qualquer relação em que as coisas estão fora do lugar, que as pessoas estão fora do papel delas, vai dar problema no amor. E aí termina aqueles casais brigando, se separando. E não é falta de amor, é falta de ordem no sistema familiar. E muitas vezes a constelação, o que ela faz? Ela te dá um retrato.
Se você estiver dentro de uma casa que você nunca foi, vamos supor, não conheço, tô dentro, me levaram para dentro de uma casa. E lá me falaram assim, onde é que você está? E eu tô dentro de um quarto. Eu posso descrever como é que é o quarto, eu posso descrever como é que é a cozinha, o banheiro, a varanda. Mas se eu nunca fui fora dessa casa para olhar essa casa de fora, eu não vou saber descrever a casa, porque eu só tô vendo o que está dentro. Então, o que que a constelação faz? Ela mostra para você um retrato de fora daquela situação, um retrato, uma imagem. Só. E aí as pessoas perguntam, mas a constelação vai resolver a minha questão? Não, ela vai te mostrar uma imagem. Mas é uma imagem que vai te mostrar a casa toda por fora, como que ela é. Porque você reconhece os detalhes de dentro, você não conhece de fora. Então você não conhece o todo. Aí, a partir desse momento, muita gente vai procurar outros tipos de ajuda, terapias complementares, terapias, meditação, para saber o que está acontecendo. Orações, igreja, tem muita gente que gosta de procurar resolução dos seus problemas na igreja. Enfim, cada um procura onde achar melhor. Mas, e aí você vendo o panorama, você consegue compreender o constelador com aquela dinâmica, e você vai conseguir ver o que está acontecendo, porque é difícil demais se você não vê de fora, se você não vê o todo, o que está acontecendo. Tanto é que as pessoas chegam falando para mim, meu problema é esse, meu problema é esse, e aí a gente vai fazer a constelação e aparece outra coisa. E são essas repetições de família que ocorrem, e ocorrem, e ocorrem. E de repente alguém sai, resolve procurar uma ajuda, seja ela qual for, e quebra esse ciclo. Então, são esses os problemas mais comuns que eu vejo em constelação. Outra coisa que eu vejo muito é mulheres que não aceitam o lugar que elas estão. Vamos supor que elas são a terceira esposa ou a quarta pessoa importante para aquele homem nas relações amorosas. Elas desconsideram no discurso delas e no coração delas, elas desconsideram todas que vêm antes. Rasga foto da ex, fala mal. Às vezes essa ex tem até filho com esse homem. Elas tratam o filho mal. Olha, isso aí não tem condição de dar certo, não vai dar certo. A pessoa tem que saber que a sua importância, o seu lugar e dali continuar. Não é porque ela é a quarta, quinta, sexta mulher desse homem, de todos os relacionamentos que ele teve, que ela não é importante. Inclusive, ela é atual, ela tem a prioridade. As outras têm a precedência. Ela tem a prioridade, hoje o lugar é dela, mas a pessoa precisa reconhecer isso. Porque tem muita mulher que trata o filho do ex-casamento mal, trata as primeiras mulheres, a memória delas muito mal, tem ciúme das ex que passaram na vida da pessoa. Isso não tem como dar certo, isso tem que ser elaborado dentro do seu coração, através da constelação, da terapia, seja lá o que for, o Ho'oponopono, né? Alguma coisa você tem que fazer, porque o que é o certo? É que não são as leis do amor, igual Bert Hellinger falou, não preservando essas leis do amor, o amor não dá certo. O amor, primeiro vem a ordem, depois vem o amor.